E aqui eu coloquei como tipo 1 e tipo 2, ontem o Rodrigo estava me ajudando nesse sentido, porque a gente vai ter aqui dois tipos. Um missionário que ele vai como profissional, vamos supor, a gente tem aqui profissionais que eles vêm contratados, vamos supor aí no norte da África, por exemplo. A IAM, a MIAF, ela tem profissionais que são contratados para dar aula de inglês numa escola do governo, vamos supor. Então, ele é contratado para chegar naquele lugar como professor para dar aula. Então, ele vai se dedicar de forma integral como professor, ganhar para aquilo que ele está fazendo, mas a missão dele, ele foi enviado por uma igreja, ele é reconhecido como missionário, porque a presença dele ali é para a propagação do evangelho. Esse é um tipo, né? Um exemplo. E o tipo 2 é o missionário. Por exemplo, nós estamos aqui de forma voluntária e aí a gente está com dificuldade no sustento e a gente quer tentar auxiliar esse sustento e o Rodrigo, ele tem talentos como marceneiro. Não tem, tá, gente? Mas só um exemplo. Então, vamos aí trabalhar para tentar complementar aquilo que a gente não está conseguindo, talvez, naquele momento. Aí a gente tem o BAN, que é o famoso BAN, que é o que o Felipe até falou, né, que está em alta hoje em dia, é o tal do BAN. Todo mundo fala do Business as Mission. Por exemplo, existem muitos lugares, né, onde são considerados fechados para o evangelho, e você tem um empreendedor, um cristão empreendedor que tem uma visão missionária, que tem uma visão né, de alcançar os povos através do evangelho, e essa pessoa, então, ela muda para aquele determinado país com essa visão empreendedora e começa um negócio naquela região. Geralmente são lugares que você pode até entrar como cristão, mas não como missionário. As pessoas vão saber que você é um cristão, né? Em outros lugares não, né? Outros Depende da lugares não, realidade. mas na maioria acabam sabendo, né? Uhum. Se você mesmo que você não declare, eles vão conhecer a sua identidade, mas você começa um negócio ali, você começa o seu business ali, até para justificar a sua permanência naquele local, né? Como você não pode entrar como missionário, e então você entra com o seu negócio, com o seu empreendimento, e é muito interessante notarmos, né? Eu estava conversando com um amigo. Antigamente, muitos missionários iam para determinadas regiões, né, no norte da África ou em outras regiões da Ásia, com essa visão de começarem um negócio, por exemplo, abrir escolas de futebol, a pessoa vai como professor de educação física, mas ele não era necessariamente um profissional altamente qualificado naquela área, né? Hoje em dia, isso tem mudado um pouquinho, porque existem alguns países, né, que eles pedem que a pessoa mostre, por exemplo, o lucro da empresa, o balanço no final do ano, né? A A relevância da presença relevância da daquela empresa. empresa naquela determinada região. Então, se você é um profissional, eles querem saber que tipo de profissional você é, né? Você traz diferença para aquele local. Uma das coisas que estão acontecendo, uma das coisas que está acontecendo hoje na África, em alguns países, na Tanzânia, aqui em Uganda já ouvimos falar um pouco, o governo tem fechado as portas para profissionais comuns, vamos dizer assim, aqueles que você pode encontrar no seu próprio país. Então, eles querem contratar pessoas, querem pessoas no seu país que vão fazer diferença. Que vão adicionar algo diferente naquele país. Que vão acrescentar, né? Que vão treinar novas pessoas, para dessa forma justificar a permanência dessa empresa naquele determinado local. Então, aqui, olha, vamos ler ali nos conceitos, né? O BAN, ele é um empreendimento lucrativo com foco na missão global entre povos não alcançados, que são empresários, empreendedores, missionários que têm um foco na missão global e o foco naquele momento foi fechado para povos não alcançados ou menos alcançados. E as empresas têm que ser modelo, né? Não pode ser, como o Rodrigo falou, uma empresa de fachada, tem que ser
gente boa, qualificada, que sabe o que está fazendo, para que seja relevante. E aí sim, né, a gente tem pessoas no norte da África trabalhando com muçulmanos, que tem, por causa da movimentação da empresa e do lucro da empresa, os sheiks chegaram até essa pessoa para conversar, para entender o que ele tem de diferente. E aí foi uma estratégia de evangelização. Né? Então, é um empreendimento que tem que ser qualificado e que tem estratégias claras. É diferente de um profissional cristão, que a gente vai lá no trabalhador cristão, que vai para fora do Brasil abrir uma empresa, que ele vai ser luz, vai ser bênção, mas ele não tem uma estratégia missional, personalizada e já decidida, né? Já planejada, vamos dizer assim. Então, existe aquele que tem... BAN é a integração intencional de negócios e ministério transcultural. É algo que precisa ser, gente, isso é algo que precisa ser muito bem estudado, porque para o missionário é algo muito difícil, porque você vai ter que ter um foco na missão, mas ter uma empresa que roda bem, que faça a diferença. Então, é um trabalho bem grande.